Olá, mais um devocional forte e hoje dia 30 de janeiro, janeiro está chegando ao seu fim, 30 de janeiro de 2026. Hoje, o tema de hoje é muralhas. Ontem na ministração a gente atravessou o Jordão, hein? E ali o Senhor deu umas estratégias e hoje nós vamos aqui falar o devocional, o tema é muralhas. Isaías 26:1. A palavra nos diz assim: naquele dia, o povo de Judá cantará este hino: a nossa cidade é forte, Deus nos protege com altas muralhas. Nos tempos antigos, muralhas eram erigidas ao redor da cidade como fonte de proteção. Elas eram um obstáculo que mantinha animais selvagens e inimigos afastados. É um conceito estranho para nós, porque essas cidades eram cercadas por todos os lados por muralhas não escaláveis. Elas eram um aviso para quem estava de fora: você não poderá entrar até que saibamos que estamos seguros. Também serviam como barreira de proteção para os que viviam dentro dos limites. Os habitantes da cidade aprendiam a confiar nas muralhas e nos porteiros para obter proteção contra invasores e vandalismos. Aquelas grossas paredes protegiam as cidades de doenças que assolavam ao redor. Os muros agiam como barreiras contra vento, chuva, tempestade no deserto. Antigamente, todas as cidades eram fortificadas, com muralhas ao redor. Muralhas imensas, largas, tinha muralhas que dava para construir uma casa em cima. Jericó era assim, a casa de Raabe era em cima da muralha. As muralhas, os carros conseguiam passar em cima das muralhas, tamanha era a largura, a grossura daquelas paredes que cercavam a cidade. Então, as pessoas que estavam para dentro da muralha, elas se sentiam protegidas, porque tinha ali algo, uma barreira de grande poder ali protegendo ela. Então, você poderia ver com pedras, com flechas, de encontro com a muralha, mas ela era quase inatingível. Você não conseguiria atingir ela com nada ali. Tamanha era a largura, a grossura e a altura das muralhas que seguiam. E aquilo era uma forma de proteção de outros povos que queriam invadir, de outros povos que queriam atacar, de doença. Os leprosos, os doentes com doenças contagiosas eram deixados para fora da muralha. Então, ainda que eles quisessem voltar, não poderia. Em cima dessas muralhas ficavam os sentinelas, ficavam as pessoas olhando. Estamos avistando um povo vindo. Aí já avisava. Enquanto eles não tinham certeza, segurança, que aquele povo era de paz, que aquele povo estava vindo ali direcionado por alguém ou por alguma coisa, eles não deixavam. As portas, os portões eram pesadérrimos, eram de madeiras maciças. Eram impossíveis. E eles se sentiam protegidos ali. Essa era a proteção no tempo antigo, aquelas muralhas em volta. Hoje, muitas casas têm o quê? Aquele ouriço em volta, A gente faz um muro mais alto que a gente pode. A gente coloca ouriço em cima do muro. Antigamente colocava caco de vidro, Não sei se você é dessa época, mas antigamente o povo fazia um cimento e colocava caco de vidro. Aquilo era a proteção. Olha só. Então, o ser humano, ele sempre está tentando se proteger de alguma coisa para que as pessoas elas não venham entrar. A gente tranca o portão com cadeado, a gente coloca lá uma corrente, a gente coloca 3 cadeados, a gente dificulta o máximo, porque aquilo ali é a nossa proteção. Aquilo ali é a barreira que a gente tem, de impedir que o outro consiga entrar facilmente. E chegar até nós. Então, aquilo ali, as muralhas no tempo antigo, era a proteção dele. Hoje, nós temos os meios de proteção também. E tá certo isso, a gente precisa se proteger mesmo, porque os dias são maus, As pessoas aí
cada dia elas estão perdendo a noção das coisas, então a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte. A palavra diz que o Senhor, Ele nos guarda e nos protege, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então as muralhas, para aquele povo era isso. Eram aquelas grossas paredes que os protegiam dos invasores, dos vandalismos, das doenças, né, dos ataques. Então era isso. Agora, à luz disso, imagina uma cidade sem muralha, que fosse invadida e saqueada à vontade. Imagina se aquelas cidades, né, que tinham muitos vândalos, muitos povos, muitos bárbaros, muitos pessoas que invadiam e tomavam posse. E se aquelas muralhas, se aquelas cidades não tivessem as muralhas protegendo, elas iam ficar vulneráveis, né? Elas iam ficar igual quando hoje em dia a gente vê, nossa, uma loja foi assaltada. Se ela não toma nenhuma proteção, daqui a pouco ela vai ser assaltada de novo. Quantas vezes a gente vê falar, a casa do fulano foi assaltada 3 vezes já. Por quê? Porque tinha um livre acesso. E as pessoas, ela foi uma vez, viu que era fácil, voltou a segunda, viu que continuou sendo fácil, ele vai a terceira. E vai quantas vezes mais. Inimigos e invasores entrariam e sairiam como bem entendesse. Quem ia querer viver onde não há proteção? Onde não há abrigo? Ninguém quer. Quando a gente vai se mudar, quando a gente vai estar procurando uma casa, quando a gente está procurando, a primeira coisa que a gente olha é a proteção. Quem são as vizinhanças, como é o bairro, qual é a proteção, qual é o tamanho do muro, porque a gente precisa desse sentido de proteção, né? A gente acredita que se uma casa tem um muro alto, tem um ouriço, tem um portão, a gente se sente mais seguro. Por isso que hoje em dia muitas pessoas vão para os condomínios, porque tem uma portaria. Então, antes de chegar para você, eles vão ter que passar pela portaria. É uma proteção que a gente tem. Quando não protegemos nosso espírito, habitamos em um lugar semelhante. A gente está falando assim de proteção do físico, mas e a proteção do espírito, né? Das coisas espirituais. Quando não protegemos nosso espírito, habitamos em um lugar semelhante. Nosso coração não é mais um porto seguro e de paz, mas se torna uma cidade violada e saqueada. Tornamos-nos sujeitos ao nosso humor, impulso e qualquer mentira ou palavra destrutiva que passa pelos nossos ouvidos. A frustração torna-se nosso pão diário, a tristeza e o arrependimento são nossas porções. Sendo assim, como reconstruiremos as muralhas que nos protegem? Como que eu e você pode proteger o nosso espírito? Como eu e você podemos proteger a nossa alma? Porque a nossa casa é protegida. A gente tem os meios, nossos bens são protegidos. O nosso carro é protegido. Você sai, você tranca, você sai, você põe alarme. É protegido. Agora, e o nosso espírito? E a nossa alma? E a nossa mente? Como que a gente faz para a gente se proteger? Podemos começar adicionando intenção a nossas palavras, sendo cuidadosas para usar palavras que curem e edificam. Foi a lição de ontem, né? Nós não devemos ter um coração dividido porque as palavras, elas têm peso, elas têm direção. E nós temos que vigiar as palavras que a gente fala. Então, aqui a primeira coisa, começar adicionando intenção às nossas palavras, sendo cuidadosas para usarmos palavras que curam e edificam. Aprenda a palavra de Deus e como ela se aplica ao seu casamento, ao seu trabalho, aos seus filhos, às suas amizades. Abençoe essas áreas da sua vida e se recuse a amaldiçoá-la. Permita que a palavra de Deus transforme-lhe a alma. E você colherá os benefícios. É imperativo permitir que Deus desembarace você de qualquer enrosco ou armadilha que tenha ocorrido como resultados de excessos de raivas e palavras prejudiciais anteriormente. A gente precisa deixar que o Espírito Santo nos mostre aonde foi que a gente não se protegeu e a raiva entrou e feriu.
aonde foi, que área da nossa vida que a gente não se protegeu, que a mentira veio, a gente não estava protegido e ela entrou e fez um desastre, causou um desastre na nossa vida. Qual área que eu não tenho estado vigilante e protegida, que eu tenho deixado o mundo externo me atingir? Palavras externas me atingir, atitudes externas me atingir, roubar a minha paz. Porque tudo que alguém de fora tenta invadir, o ladrão, ele quer roubar algo de importante dentro da tua casa. Quando o ladrão, ele tá querendo roubar algo, quando uma casa é invadida, é para buscar algo importante. Então, quando vem essas palavras, elas têm um objetivo. Ela quer roubar, elas querem tirar o quê? O que mais importante que eu e você tem na nossa vida é a nossa paz. Então, a gente precisa se proteger. Proteger a nossa alma, proteger o nosso espírito. Proteger os nossos ouvidos do que a gente ouve. Não deixar, tem coisas que eu e você ouve, que tem que ter uma barreira aqui, ó. A gente tem que deixar passar direto, entra por esse e sai por esse, ó. Não pode deixar entrar por aqui e cair no teu coração. Porque é tudo isso que quer, tudo isso que essas palavras querem. Então pode ser que a gente tenha ouvido, né, ou lançado palavras também sobre outras pessoas, que também tem pego ela desprotegida no espírito, na alma, e tem causado estragos lá. A gente também pode ter sido saqueadores da paz de outras pessoas. Então, da mesma forma que eu preciso proteger a minha casa, eu preciso proteger o meu espírito. Da mesma forma que eu protejo o meu espírito, eu sei que o outro também protege. Só que eu não quero ser um invasor, eu não quero ser um destruidor e eu não quero ser um ladrão de paz de ninguém. Eu preciso ser bênção na vida do outro, você precisa ser bênção na vida do outro. Então eu preciso que adicionar intenção nas minhas palavras. A palavra tem poder criativo do lado de fora. Então, se as minhas palavras, elas podem trazer vida ou morte, elas podem trazer paz ou guerra. Então, eu preciso ser intencional nas minhas palavras. Palavras podem ser destrutivas, caindo como mísseis contra muralhas na vida de outras pessoas. Pensa, a pessoa até pode estar protegida, mas as suas palavras impensadas, ali no momento de ira, de raiva, ela pode vir como um míssil e destruir, ainda que a pessoa tenha se armado na barreira. E ela pode ter perdido o que ela tem de mais precioso, que é a paz dela. Tenha consciência das enxurradas de palavras autodestrutivas que usamos contra nós mesmos. Como? Olha só, a gente mesmo pode se destruir. A gente mesmo, se a gente não vigiar a nossa palavra, se a gente não souber quem nós somos em Cristo, se a gente não souber quem eu sou diante de Deus, se alguém não souber a identidade que ele tem, a gente mesmo pode se autodestruir. É por isso que eu sempre falo, você é filha de Deus. Você não é qualquer pessoa, você é amada, você foi feita de uma forma maravilhosa. O Senhor, ele tem planos de bênçãos para você. A sua palavra tem poder, então se você está vendo uma situação, uma circunstância, através da tua palavra você tem poder de mudar. Não aceite. É falta, estenda as tuas mãos e declaro. Vai haver providência, o Senhor vai enviar providência, vai haver multiplicação, isso aqui não vai faltar. Não lance palavras destrutivas sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Não lance, que a sua boca seja um manancial de bênçãos e não de destruição. Não lance. E muitas têm usado as palavras autodestrutivas contra si mesmo. Porque tem a alma ferida. Porque tem
tem traumas internos que não foram curados. Você tem que olhar para você e ver, perceber aonde é que estão esses traumas e não aceitar. Não tem coitadinho. Não existe coitadinho. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos coitadinhos. Ah, coitadinha, não deu sorte na vida. Você pode até não ter dado sorte na vida antes de encontrar Cristo. A partir do momento que você encontra Cristo, você encontrou a melhor coisa que você poderia encontrar na tua vida. E junto com ele vem uma nova história, vem uma nova vida, vem uma nova unção. Então eu não sou coitadinha, você não é coitadinha. Você é filha de Deus. E o Senhor, ele te deu uma boca para você falar e profetizar. E não falar palavras autodestrutivas para si mesmo. Então, pessoas que têm a alma ferida, que têm traumas que não foram curados, que não deixou o Espírito Santo derramar o bálsamo curador, vive falando, ninguém se importa comigo. Gente, ainda que ninguém se importe com você, Jesus morreu na cruz por você. Jesus é a melhor pessoa. O resto não importa, o resto já fala, é resto. Deus se importa com você e você tem que ter essa ciência. Se Deus se importa com você, você já está do lado do time vencedor. Os outros, deixa os outros com os outros. Não se meça o seu valor, não meça a tua importância pelo que os outros acham ou falam. Busque saber o que o Senhor acha e fala de você. Eu vou acabar sozinha e traída. Eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém. Eu vivo sozinha. Não. Você tem uma família, o Senhor te colocou dentro de uma família. Você tem uma família espiritual. Se você não tem uma família espiritual, se você não tem uma igreja, se você não congrega, procure uma. Se você é filha de Deus, você tem uma família que Cristo preparou para você participar dela. E o Senhor, ele derrama bênçãos no meio dessa família. E você precisa estar dentro dessa família espiritual. Então, ainda que a tua família te abandonou, que ainda que você acha que você não tem amigo, você tem a família que Cristo preparou para você. Vai fazer uma visita para nós, Igreja Mempron, ali no bairro Novo Horizonte. Então, não fale palavras, ninguém gosta de mim, eu sou feia. Você é especial. O Senhor, ele tem uma forma tão criativa que ele criou todo mundo diferente. Se o Senhor ele quisesse que todo mundo fosse igual, tivesse os mesmos traços, ele criava robô, tudo igual. Mas não, cada um é diferente, cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu DNA, cada um tem as suas digitais, cada um. Ninguém é feio. Você pode ser descuidada, mas feia você não é. Essas palavras nos ferem e fazem nossos muros desmoronarem. Em vez disso, procure na palavra materiais de construção. Use as promessas de Deus para descobrir e declarar a verdade sobre si mesmo. E deixe que elas se transformem em uma forte muralha de proteção ao redor do teu coração. Uma pequena oração. Querido Pai Celeste, mostra-me a verdade sobre mim e sobre a minha vida em tua palavra. Ajude-me a construir fortes muralhas de verdades ao redor do meu coração, a fim de poder florescer protegida por elas. Eu sou forte quando protejo o meu coração com a espada de Deus. Amém? Você é forte. Se proteja, se blinde e saiba que você é a melhor coisa que existe nesta terra. Porque você tem o melhor pai e ele cuida de você como a menina dos olhos dele. Apenas se blinde, enche de palavras e use as palavras de forma intencional, que elas primeiro te edifiquem e que depois você possa edificar o outro. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia para você.